Bem, vamos aqui continuando os estudos do livro A Fé Explicada, do Padre Léo John 13. Nós estamos aqui falando sobre a criação e os anjos. Estamos no capítulo 4. No vídeo anterior, já comecei a falar sobre isso e quero dar continuidade. Lembrando que se você gostar, se inscreva no canal, ative as notificações e o link deste livro, caso você queira adquirir, está aqui na descrição. Então vamos aqui falando sobre a criação dos anjos, sobre os anjos, né? Algumas características, mas ainda estamos versando sobre a criação. Olha só, quando Deus criou os anjos, dotou cada um de uma vontade que o faz supremamente livre. Então parou. Queria fazer aqui um comentário, tá? O anjo, ele tem uma liberdade que o ser humano também tem. Só que podemos dizer que o grau de liberdade que um anjo tem é bem maior que a liberdade do ser humano. Visto que, na aula passada, eu expliquei que o ser humano, ele é inteligente, ele tem vontade, ele tem capacidade de discernir, mas o anjo tem muito mais, né? Então, o ser humano é inteligente, o anjo é muito mais. Eu não posso aqui utilizar o termo infinitamente mais, mas o anjo é extremamente superior ao ser humano no quesito inteligência e no quesito vontade, tá? Então, a capacidade de discernimento e de decisão de um anjo é muito superior, tá? Em todos os sentidos, em especial na clareza do que ele está fazendo. Então, se um ser humano utiliza a sua liberdade, a sua inteligência para decidir algo, pode ser que ele ainda não tenha totalmente certeza sobre o que está fazendo. O ser humano, por mais inteligente que ele seja, ele ainda tem a concupiscência. Ele ainda tem uma certa obscuridade sobre sua inteligência, ok? Vamos aqui olhar para o anjo. Tudo que um anjo decide, todas as decisões do anjo são extremamente claras. Em que sentido? O anjo nunca se engana, digamos assim. Quando ele faz algo errado, como foi o caso dos demônios, ele não fez errado porque ele foi, digamos, enganado. Ele fez errado porque ele decidiu. Ele discerniu, ele refletiu, ele analisou e mesmo assim quis fazer errado. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que o ser humano errou, né? Ou quando você escuta o termo que os anjos erraram, os anjos que erraram e traíram Deus. Veja, não é correto a gente dizer que os anjos erraram e traíram Deus. Eles decidiram, diferente do ser humano que foi enganado. E, claro, quando o ser humano é enganado, não tira a culpa dele. Porque dentro do ser humano, lá na alma do ser humano, tinha sim um grau de razão, tá? O anjo totalmente claro aquilo que ele decide, tudo bem? É como se a gente pudesse dizer aqui, em teologia, que um anjo não se engana, tudo bem? Então vamos lá. Sabemos que para se alcançar o céu é necessário amar a Deus. É pelos seus atos de amor a Deus que um espírito, seja anjo ou a alma humana, fica habilitado a ir para o céu, tá? Nós já aprendemos também, lá nos primeiros capítulos, lá nas primeiras aulas desse livro, que todas as criaturas foram criadas para conhecer e amar a Deus, tá? Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então nós precisamos conhecer Deus aqui nessa terra, tá? Não um conhecimento gnóstico, mas um conhecimento baseado na revelação, amá-lo aqui nessa terra para poder vivermos com ele eternamente. Então, o anjo também foi criado para isso, para conhecer a Deus e para amar a Deus, ok? E este amor tem que ser provado por um único modo, como o amor pode ser provado. Então, o padre aqui explica, né, a única possibilidade de provar o amor, pela livre e voluntária submissão da vontade criada por Deus, por aquilo que chamamos comumente de ato de obediência ou um ato de lealdade. Então, para que o ser humano prove o seu amor a Deus, é todo um processo. Obedecer os mandamentos, obedecer, né, a palavra de Deus, fazer de tudo para não contrariar a palavra de Deus e obedecer, né, às autoridades legítimas que foram reveladas, fazer aquilo que a igreja pede, enfim, acreditar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, Filho de Deus. Então, para o ser humano existem todas essas obediências para poder provar que ama a Deus, né? E para o anjo, tinha que ter um ato livre, segundo os teólogos, um ato de liberdade que os anjos mesmo iriam
se submeter a Deus, submeter a sua inteligência e a sua vontade, que são as duas faculdades que Deus deu ao anjo. Então, o anjo, ele tinha que passar por algo, que é a prova, e os teólogos vão discordar. Dom Estevão Bittencourt dizia uma coisa, né? Garrigou Lagrange diz outra, mas enfim, vamos aqui. Essa questão da prova que Deus mostrou aos anjos. Agora é interessante que, mesmo alguns teólogos falando algo e outros teólogos falando outro algo, eles não se contradizem na questão da prova e da submissão que Deus pediu, ok? Então vamos lá. Deus dotou os anjos de livre-arbítrio para que fossem capazes de fazer o seu ato de amor por ele, de escolhê-lo. Só depois é que o veriam face a face. Só então poderiam entrar nessa união eterna com ele, a que chamamos céu. Então aqui nós aprendemos outra coisa. Quando Deus cria os anjos, tá? Os anjos ainda não tinham contemplado Deus, ainda não tinham visto Deus, tá? Ainda era necessário essa prova. Vamos continuar. Deus não nos deu a conhecer a espécie de prova a que submeteu os anjos. Então, muitos teólogos pensam que deu aos anjos uma visão prévia de Jesus Cristo, o redentor da raça humana, e lhe mandou que o adorasse. E aqui, se eu não me engano, é a opinião de Dom Estevão Bittencourt, né? O maior teólogo que já viveu nesse Brasil. Dom Estevão dizia que os anjos viram Jesus humano sem, claro, saberem que era divino, né? Seria muito óbvio para o anjo que ele tinha que adorar Jesus se ele soubesse que Jesus era divino. Então foi escondido do anjo, tá? Essa informação que o Cristo era divino. Era apenas um ser humano, numa cruz e que tinha que ser adorado. Por olhar para si, o anjo percebe: eu sou superior ao humano. Eu sou mais inteligente, eu tenho mais dignidade que o humano. Eu não tenho a sujeira e a concupiscência que o humano tem. Eu não posso adorar um ser humano, tá? E é interessante que quando Jesus está no Getsemane, tá? Agora me foge a memória, é no Getsemane. O Evangelho, se eu não me engano, de São Marcos, diz que os anjos se aproximaram e o serviram. Interessante. Se no começo do mundo não, no começo desse acontecimento, alguns anjos se recusam o servir, né? O adorar. No Evangelho, os anjos se aproximam e o servem, né? O serviço ali tem a mesma conotação de adoração. Jesus Cristo, em todas as suas humilhações, uma criança no estábulo, um criminoso na cruz. Segundo esta teoria, alguns anjos se teriam rebelado ante a perspectiva de terem que adorar ao Deus encarnado, né? Conscientes da sua própria magnificência espiritual, da sua beleza e dignidade, não quiseram fazê-lo o ato de submissão que a adoração a Jesus Cristo lhe pedia. Sob a chefia de um dos anjos mais dotados, Lúcifer, né, o portador da luz em latim, o pecado do orgulho afastou de Deus muitos anjos e o terrível grito non servie, né, não servirei, percorreu aos céus. Então, essa é uma das teorias. Deus mostra Jesus humano, né? Alguns vão dizer que não tinha essa revelação que o Cristo era divino e pediu essa adoração. Aí alguém pode se perguntar, mas para lá, fazia sentido o anjo não queria adorar um ser humano, não? Porque se o anjo não sabia que era Deus, então o anjo não deveria adorar. Beleza. Só que a partir do momento que Deus pede, o anjo deveria não questionar mais, e simplesmente adorar aquele Cristo que eles não sabiam que era divino, ok? Inclusive seria um ato de humildade e de obediência. Catecismo 392. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas aos nossos primeiros pais. Abre aspas. E vós sereis como deuses, né? O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então veja, o catecismo diz o seguinte, olha, essa decisão, ela é irrevogável, né? Essa decisão que os anjos tomaram de negar a Deus, ela é irrevogável.
Ela não tem perdão. Lembra do que eu falei no começo dessa aula? Quando o anjo decide algo, ele não decide baseado em ignorância. Ele decide a partir de uma certeza tão grande que não tem como dizer que o anjo errou. E a partir do momento que o anjo decide baseado na sua certeza, também não cabe arrependimento a ele. Entendeu? Por que que o ser humano se arrepende? Por que que o pecador se arrepende? Porque o pecador conhece a verdade, comete um erro. Muitas vezes o pecador não quer pecar, mas mesmo assim, pela fraqueza, ele peca. Só que ele, quando ele comete o pecado, podemos dizer que ele não estava imbuído de toda a sua capacidade, ou de uma capacidade enorme, de dizer não ao pecado, tá? Não é querendo relativizar. É que o ser humano, quando ele cai, ele não tem todas as forças de um anjo para não cair. O anjo, quando ele caiu porque ele decidiu cair. Entende por que, que não tem perdão? Não é porque Deus não aceita perdoar. É porque quando eles cometem esse pecado, esse erro, eles não querem mais perdão. Eles não querem mais voltar atrás. Ok? E assim começou o inferno. Porque o inferno é essencialmente a rebelião de um espírito que se separa de Deus. Então, onde quer que tenha separação, onde quer que tenha rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus, ali existe o inferno. É por isso que o inferno é uma criação angélica, tá? Quando a raça humana pecou na pessoa de Adão, Deus ofereceu ao gênero humano uma segunda oportunidade, mas não houve segunda oportunidade para os anjos rebeldes. Dada a perfeita clareza da sua mente angélica e a desimpedida liberdade de sua vontade angélica, nem a infinita misericórdia de Deus podia encontrar desculpa para o pecado dos anjos. Eles compreendiam num grau a que Adão, né, jamais poderia chegar. Quais seriam as consequências do seu pecado? E não houve neles tentação. Olha como essa informação é importante, ó. Não houve no anjo tentação. O anjo não foi tentado a pecar, tá? O anjo ele não tem todas as concupiscências da carne, como nós temos. O anjo pecou porque ele decidiu. E, cara, é quase impossível um ser humano tentar imaginar ou conseguir entender o que significa a decisão do anjo. Não dá, tá? Não dá. A maioria das nossas decisões são feitas por causa de impulsos que nós sofremos. O anjo não teve nenhum impulso. É quase que é uma decisão tão racional de pecar que nenhum ser humano na história da humanidade conseguiu ter essa decisão, tá certo? Vamos lá. É, O seu pecado foi o que poderíamos chamar de pecado a sangue frio, por terem rejeitado a Deus deliberada e plenamente. As suas vontades permaneceram fixas contra Deus, fixa para sempre. Neles não é possível arrependimento, pois não querem arrepender-se. Fizeram a sua escolha por toda a eternidade. Neles arde um ódio perpétuo contra Deus e contra todas as suas obras. E aqui é outra informação importante sobre os demônios, né? Uma das coisas que o demônio guarda em si é um ódio contra Deus, tá? Porque eles sabem que Deus é perfeito, eles sabem que Deus é o sumo bem, e existe também um ódio nos demônios contra toda a obra divina. Tudo que Deus criou, tudo aquilo que saiu das mãos de Deus, eles odeiam, tá? Futuramente, se eu for abordar aqui essas outras questões, nós iremos entender o porquê do ódio, por exemplo, a Nossa Senhora, a São José, né? Então, neles não é possível arrependimento, pois não querem arrepender-se. Fizeram a sua escolha por toda a eternidade. Veja, não sabemos quantos anjos pecaram. Deus não quis informar-nos acerca disso. Pelas referências da Sagrada Escritura, inferimos que os anjos caídos, os demônios, né, como nós chamamos, são numerosos. Mas o mais provável é que a maioria das hostes celestiais tenham permanecido fiel a Deus, tenha feito o seu ato de submissão a Deus
e esteja com ele no céu. Então, a maioria dos anjos, tá? Não podemos afirmar isso categoricamente, mas a razão natural, por exemplo, me convida a acreditar que a maioria dos anjos permaneceram fiéis a Deus, né? Frequentemente chama de Satanás ao demônio. Então, o nome dele, né? O divisor. É uma palavra hebraica que significa o adversário. Os diabos são claros, né? Claro está, os adversários, os inimigos dos homens, né? Então, outra informação importante que nós temos que aprender, os demônios, eles não são, digamos assim, inimigos de Deus. Primordialmente falando, os demônios são inimigos dos seres humanos. No seu ódio inextinguível a Deus, é natural que odeiem também a sua criatura, o homem. O seu ódio torna-se ainda mais compreensível à luz da crença de que Deus criou os homens precisamente para substituir os anjos que pecaram, para preencher o vazio que deixaram com a sua deserção. Ao pecarem, os anjos rebeldes não perderam nenhum dos seus dons naturais. Opa, outra informação, ó. O diabo possui uma acuidade intelectual e um poder sobre a natureza incomparavelmente superiores aos dos seres humanos. Toda a sua inteligência e todo o seu ser, né, toda a sua inteligência e todo o seu poder concentram-se agora em afastar do céu as almas a ele destinadas. Os seus esforços encaminham-se agora incansavelmente no sentido de arrastar o homem ao seu mesmo caminho em rebelião contra Deus. Então, um dos objetivos principais do diabo, né, o principal objetivo dele, podemos dizer assim, é fazer de tudo para afastar o ser humano do céu, ok? Vamos lá. É, não conhecemos o limite exato do seu poder, né? Não dá para a gente saber o limite exato do poder de Satanás. Ignoramos até que ponto pode influir sua natureza humana, desculpa, até que ponto podem influir sobre a natureza humana, até que ponto podem dirigir o curso normal dos acontecimentos da tentação, para levar-nos ao ponto em que devemos decidir entre a vontade de Deus e a nossa vontade pessoal. Mas sabemos que o demônio nunca poderá forçar-nos a pecar. Isso aqui é uma das informações mais importantes sobre a demonologia, tá? É, o demônio, ele não pode nos obrigar a cometer pecado. Ele não pode destruir a nossa liberdade de escolha. Outra coisa, tá? Ele não pode destruir nossa liberdade de escolha. Nem mesmo durante uma possessão, o demônio tira a liberdade de escolha daquela pessoa. Ele também não pode ler os nossos pensamentos. Ele não pode nos forçar a dizer sim, não pode nos forçar a dizer não, não pode nos forçar a fazermos algo que nós não queremos, tá certo? Mas é um adversário muito perigoso e devemos lutar com todas as forças contra ele. Sem esquecer a frase que eu não sei se foi, não sei quem foi que disse agora, se foi Padre Pio, mas não foi Padre Pio, não. O diabo é um cachorro acorrentado, tá? Ele não pode se soltar e vir até você, mas ele pode atacar se você for para perto dele. Então, faz necessário lutarmos com todas as forças que nós conhecemos, sem histeria, sem escrúpulos, contra o diabo, tá? Por que que eu falo sem histeria, sem escrúpulo? Quem se enche de escrúpulos contra o diabo fica mais próximo dele. Quanto mais histeria a pessoa utiliza para combater o diabo, mais ela fica fácil de tornar-se uma presa dele. O diabo existe e precisamos fugir dele de acordo com a simplicidade do evangelho que a igreja nos ensina. No próximo vídeo vamos continuar falando sobre a existência do demônio. Se inscreva no canal e ative as notificações.